O tema da nossa aula de hoje, ele é referente às causas de exclusão da ilicitude. Nós já vimos o estado de necessidade, a legítima defesa, e está faltando verificar o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento de um dever legal, que estão no artigo 23 do Código Penal, inciso 3. E a primeira observação é que são conceitos distintos, porque estão no mesmo inciso 3, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Mas, embora estejam em um mesmo inciso, são causas distintas, conceitos distintos da exclusão da ilicitude, causas que vão justificar a conduta praticada pelo agente. Vamos aqui a uma apresentação através de slides para facilitar o nosso caminho, nosso percurso em relação a esse tema. Crime, conceito analítico, tripartido. Crime tem que ser um fato típico, antijurídico e culpável. Vimos o fato típico com seus elementos, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Verificado esse substrato, há indícios de que houve um crime. Há uma fumaça de que houve um crime. Mas é necessário você passar para o segundo substrato. Verificar se existe alguma causa trazida pelo legislador que vá excluir, que vá justificar, absolver a conduta praticada, para que o fato não seja considerado como crime. E aí vem o legislador e diz, no artigo 23, que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito e no estrito cumprimento do dever legal. E nós começamos a ver, vimos o estado de necessidade, vimos a legítima defesa e passamos aqui a trazer os conceitos doutrinários sobre o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal. Por quê? Porque o legislador, ele conceituou a legítima defesa, definiu também o estado de necessidade. Lá no artigo 24 e 25 você encontra essa definição legal. Mas para esses dois outros institutos, que vão também absolver a conduta, o legislador não trouxe, não definiu o que vem a ser um e o outro instituto. Coube a quem? A doutrina. A doutrina que vem trazer os conceitos e sedimentar esse entendimento acerca dos institutos jurídicos. E na próxima aula nós vamos ver a culpabilidade, o terceiro elemento desse conceito tripartido de crime, no substrato da culpabilidade, que é a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude do dano. Vamos aí ao exercício regular de direito e ao estrito cumprimento do dever legal. Vamos começar pelo estrito cumprimento do dever legal. Quando é que o sujeito vai estar praticando um fato típico, mas essa conduta, ela é lícita. Como é que eu pratico um fato lícito, que a lei diz que eu posso praticar, que a lei determina que eu pratique, e ao mesmo tempo cometo um crime? O exemplo de um policial. O policial vai efetuar uma prisão. Esse ato de prender é um ato de constranger. Quando eu prendo alguém, o policial que prendeu alguém, ele está cesseando a liberdade, ele está constrangendo. Ele está privando essa liberdade no ir e vir da pessoa. Mas ele faz isso em detrimento da lei, porque a lei o obriga a fazer isso. Então, não pode haver um contrassenso.
uma contrariedade à norma. Como é que, ao mesmo tempo, o fato é lícito e ilícito? O artigo 23 do Código Penal vem e diz: não há crime quando o indivíduo pratica o fato em estrito cumprimento de um dever legal. Claro, no parágrafo único do mesmo artigo 23 diz sobre o excesso. O excesso sempre é punível a título de dolo ou a título de culpa. Logicamente, um policial, como nessa imagem que nós estamos vendo, ele está no excesso. Um excesso doloso, um excesso culposo, mas, sem sombra de dúvida, há um excesso em relação à ação do policial. E essa ação, embora a princípio pudesse estar dentro da legalidade, a prisão de alguém que estava cometendo um crime, que foi flagrado cometendo um crime, mas a partir do momento que há o excesso, passa a ação a ser ilegítima, ilegal, e o indivíduo acaba cometendo o crime. O crime está no excesso da ação. Quando o policial encaminha um indivíduo para a delegacia a fim de ser investigado por uma fundada suspeita, ele está cumprindo um dever legal e não vai ser punido por abuso de autoridade. Nós vamos ver os requisitos, os fundamentos dos dois institutos. As causas de exclusão da ilicitude ou da antijuridicidade é a relação de contrariedade entre a conduta e o ordenamento jurídico. Essa contrariedade não pode existir. Como é que eu vou praticar um fato que é lícito, que a lei me determina, um fato que eu tenho direito a praticar e, ao mesmo tempo, ser considerado como crime? Então, essa contradição, essa relação de contrariedade entre a conduta e o ordenamento jurídico é exatamente a antijuridicidade. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 3, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Vamos entender os dois institutos. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responde pelo excesso doloso ou culposo. Ah, eu posso praticar uma luta? Posso. E se eu ferir, machucar o meu adversário? Ele que foi lá sabendo que a luta ela tinha essa possibilidade, e o objetivo é esse, de lesionar. Ninguém entra numa luta para perder, para ser lesionado. Você entra na luta para lesionar, para derrubar o oponente. Ganha o quê? Ganha quem derruba o outro. É um esporte? É um esporte. É permitido pela lei? Sim. A lei obriga alguém a ir lá? Não. Mas permite? Permite. Então é o exercício regular de um direito. O que é que não pode haver? Excesso. Nem de forma dolosa, nem de forma culposa. É sobre isso que nós vamos ver hoje? Sim. O exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal, verificando seus requisitos, suas condições, suas formas, seu entendimento dado pela doutrina. E aí eu vou fazer o mesmo paralelo que eu fiz em relação ao estado de necessidade e à legítima defesa, que é fazer um comparativo para nós verificarmos o que o Código Civil, o que o Código de Processo Penal traz acerca desses institutos. Lá no Código Civil brasileiro, sobre a responsabilidade civil. Artigo 188. Não constituem atos ilícitos, inciso 1, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Então, quem pratica um ato no exercício regular de um direito está praticando um ato lícito, tanto penalmente lícito quanto civilmente lícito. E essa questão do civilmente lícito é porque não vai caber ao indivíduo estar indenizando por conta de um ato que ele praticou em um exercício regular de um direito. Inciso 2, a deterioração ou destruição da coisa alheia
ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente, que está bem dentro do estado de necessidade. Da ação civil, lá no Código de Processo Penal, artigo 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em, aí vem, estado de necessidade, legítima defesa, e aí, estrito cumprimento de dever legal e ou no exercício regular de um direito. O que isso quer dizer? Que se no juízo criminal o sujeito foi julgado e foi absolvido em detrimento de ter praticado o ato no exercício regular de um direito ou no estrito cumprimento de um dever legal, é coisa julgada no cível. Não pode haver mais uma discussão lá para saber se houve ou não o fato, para ouvir testemunhas, saber quem é o autor. Não. Coisa julgada no criminal, houve o processo crime, o sujeito foi absolvido em detrimento do exercício regular de um direito ou do estrito cumprimento do dever legal, coisa julgada no cível. Não tem mais que indenizar ninguém. E aí você está vendo aí o exemplo de possíveis lesões corporais em relação ao esporte. Porque o sujeito está praticando o quê? Algo que é permitido. Exercício regular de um direito. Qual o direito que eu tenho? De praticar esporte, de jogar meu futebol. Se há um excesso, lá no artigo 23 diz, parágrafo único, o excesso é punível de forma dolosa ou de forma culposa, se houve algum excesso. Mas o fato de você praticar um esporte que ele acaba trazendo, por consequências, lesões, porque é um esporte de contato, mas é o exercício regular de um direito. Você não é obrigado a praticar o esporte, mas a lei permite, e caso venha a ter alguma lesão em detrimento do esporte, só verifica se não houve o excesso, nem doloso, nem culposo. Vamos aí começar pelo estrito cumprimento de dever legal. Feita essa relação com o direito civil e direito processual penal, nós vamos agora entrar no conceito do estrito cumprimento de dever legal. Não foi o legislador que descreveu, não tem essa definição dentro do Código Penal, mas coube à doutrina fazer essa limitação. Olha, um dos conceitos doutrinários, quanto ao estrito cumprimento de dever legal. Quando a lei penal ou extrapenal, em determinados casos, impõe ao agente um comportamento, a lei diretamente determina e que o sujeito diretamente cumpre. É dever imposto pelo direito, através de lei, regulamento, decreto ou qualquer ato do poder público. O estrito cumprimento de dever legal é quando o agente, em regra funcionário público, ele vai cumprir o que a lei está lhe determinando. E isso pode ser através de uma lei penal ou extrapenal. Que lei extrapenal é essa? Pode ser o Código de Processo Civil, que dá a possibilidade do juiz determinar ali o sequestro de bens. Quando o oficial de justiça vai e apreende esse bem que o juiz determinou, ele não está subtraindo coisa alheia móvel. Aliás, ele está subtraindo coisa alheia móvel, mas ele não está praticando o crime de furto. Por quê? Porque a sua conduta é em estrito cumprimento de um dever legal. Essa ordem do juiz, esse mandado de busca e apreensão, é por força da lei. Então, é a lei que permite ao juiz determinar essa busca e apreensão. Quando o juiz criminal determina a prisão de alguém e vai lá o policial prender e o prende, ele não está constrangendo a pessoa. Quando o Código de Processo Penal diz que quem está cometendo crime, quem está
na prática de crime pode ser presa em flagrante, a autoridade policial que faz essa prisão não está constrangendo, não há abuso da autoridade. Por quê? Porque é oriundo da própria lei. A lei determina ao servidor que haja desta forma, sob pena da sua omissão ser punida. Tudo é em detrimento da lei. O comportamento do agente é de seguir a lei. O policial só entra na residência de alguém, só invade uma residência, se ele está perseguindo alguém, e aí vai fazer o flagrante dessa pessoa em perseguição, se há um crime sendo praticado dentro dessa residência, aí o policial vai fazer a prisão em flagrante, ou em detrimento de uma ordem judicial. O juiz expediu um mandado de busca e apreensão domiciliar. Aí o policial, por uma ordem legal emanada por um juiz de direito, ele vai lá e cumpre. Mas sempre em detrimento da lei. Um dever imposto pela lei, que ele tem que cumprir. O estrito cumprimento do dever legal, e nós vamos fazendo aqui as suas características, trazendo a elucidação acerca desse instituto, consiste na realização de um fato típico, por força do desempenho de uma obrigação imposta por lei. Por que é um fato típico? Porque tem uma conduta, tem um nexo causal entre a conduta e o resultado e tem tipicidade. Esse oficial de justiça que foi lá e apreendeu bens na casa de um cidadão por ordem e força de uma determinação judicial, de um mandado de busca e apreensão, ele pratica o tipo penal do artigo 155, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Ele tem a intenção de subtrair? Sim. Com que objetivo? De cumprir essa ordem. É através da conduta dele que há o resultado da subtração da coisa? Sim. Tem tipicidade lá no artigo 155 do Código Penal? Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel? Tem. Então é um fato típico. Vejam que há um indício de crime. E por que não há crime? Porque você sai desse primeiro substrato do fato típico e analisa se existe alguma causa de exclusão da ilicitude. Alguma causa que o legislador descreveu como causa que vai justificar, que vai absolver. Tem alguma? Tem. Qual? O estrito cumprimento de dever legal. O sujeito praticou esse fato típico em detrimento do cumprimento de um dever imposto por quem? Pela lei. Não pode, ao mesmo tempo, estar praticando um fato que é lícito e crime. Então, é a contrariedade entre a conduta, o comportamento do sujeito e a lei. São as causas de antijuridicidade. Compreende toda e qualquer obrigação direta ou indireta derivada de lei. Pode constar de decreto, regulamento ou qualquer ato administrativo, infralegal, desde que originário de lei. Então, pode ser através da própria lei que está descrevendo lá, sujeito que está cometendo crime, ele pode ser preso. Pode ser oriundo da lei, força de uma determinação judicial. O juiz decretou a prisão preventiva de um indivíduo. O juiz decretou a busca e a apreensão domiciliar de objetos. O estrito cumprimento de dever legal, outras características. Exige-se que o agente se contenha dentro dos rígidos limites de seu dever, fora dos quais desaparece a excludente. Por que desaparece a excludente? Porque começa a existir o excesso. E o excesso ele é punível tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Ele tem que se limitar à lei, ao limite da própria lei, ao limite do cumprimento da ordem legal, para não incorrer em excesso. E esse excesso pode ser doloso ou pode ser culposo.
Estão excluídas da proteção as obrigações meramente morais, sociais ou religiosas. Olha aí, o padre e o coroinha. O padre mandou que o coroinha arrombasse a porta da casa do indivíduo que o padre queria fazer a extremunção dele. Mas a família era contra. O padre, o coroinha, vão estar sendo absolvidos? Não. Por quê? Porque essa ordem do padre não é em virtude de lei. Não tem no nosso ordenamento jurídico legal a possibilidade do padre invadir um domicílio, praticar um dano com essa finalidade de cumprir o seu dever religioso. As relações aqui são relações de direito público, são agentes públicos. Então, do padre para com coroinha não existe. É em razão de questões morais, religiosas. Do empregado para o empregador que determina o empregado uma determinada atitude. Ele pode alegar que agiu em estrito cumprimento do dever legal? Não. Ah, foi o meu patrão que me mandou. Não pode. São relações de direito público, não relações de direito privado. Atentem bem. Professor? Oi. A polícia só pode entrar na casa quando estiver acontecendo crime ou com denúncia também? Excelente pergunta, Eduardo. A polícia, para entrar em uma residência, ela necessita de uma autorização judicial, um mandado de busca em relação a essa residência. Por quê? Porque a residência é um asilo inviolável, sob pena de estar cometendo o crime do artigo 150 do Código Penal, invasão de domicílio. E crimes correlatos, como abuso de autoridade. Para o policial entrar ou por mandado de busca e apreensão domiciliar, ou se lá está havendo um crime. Ah, tem um carregamento de drogas que acabou de chegar para a residência. Os policiais fizeram um monitoramento, têm a certeza plena que a carga de drogas acabou de adentrar a residência. Tem crime lá sendo praticado? Tem. Qual é o crime? A droga que está lá. Esse é o flagrante. O policial pode entrar? Pode entrar, porque tem um crime. Alguém está matando o outro dentro da casa, um marido que está espancando e matando e querendo matar a esposa. Os policiais podem entrar na casa ou tem que esperar o casal se reconciliar para alguém permitir que eles adentrem? Não. A mulher vai morrer. Então, se está ocorrendo um crime, o policial tem que agir. E aí ele vai poder adentrar essa casa. Mas sempre no estrito cumprimento do dever legal. Porque a lei é que tem que autorizar. A lei não autoriza o policial a matar. A lei não autoriza o policial a lesionar. Nenhuma lei diz isso. Você não cumpre um dever legal lesionando ou matando. A não ser que esteja em guerra ou matando em detrimento da guerra, lá matando através do fuzilamento um traidor. Mas em tempos de guerra. Fora isso, o policial só pode atirar em outra pessoa se for em legítima defesa. O policial só pode lesionar alguém se for em legítima defesa, repelindo uma injusta agressão. Professor, na legítima defesa. Oi, Ingrid. E se, por exemplo, nesse exemplo aí que o Eduardo falou, se tiver colocando a pessoa em cárcere privado e receber uma denúncia e tal, e o policial entrar lá e ele procurar e a pessoa que está fazendo a outra em cárcere privado esconder muito bem a pessoa. Aí o que o policial faz? Só sai de lá depois. Como é que isso procede? Obrigado, Ingrid.
pela participação, pela pergunta, excelente. Se eu entendi bem, havia uma pessoa em cárcere. O policial tomou conhecimento, sabia dessa informação e foi lá para salvar a vítima. Quando ele vai salvar a vítima e prende o indivíduo, mesmo entrando na residência sem autorização do proprietário, ele está cumprindo um dever legal. De quê? De combater o crime, de fazer a prisão em flagrante. Ok. No caso que você está apresentando, o policial fez isso, só que deu um bote errado. Por quê? Porque ele não encontrou a vítima. Não encontrou a vítima. Ele tinha informação, era tudo lá, e ele foi exatamente com toda a fundamentação de que encontraria a vítima. Ele agiu em erro. O que é o erro? É a falsa apreciação da realidade. O que ele pode alegar? A discriminante putativa do estrito cumprimento de dever legal, que nós vamos já examinar o dispositivo, lá do artigo 20, parágrafo 1º, que é o erro de tipo discriminante putativa, no estrito cumprimento de dever legal. Exclui o dolo, mas a possibilidade de punição a título de culpa se o crime estiver previsto em lei. Professor? Pois não, Eduardo? Só mais uma pergunta. É questão agora de objetos, sabe? Só um exemplo. Digamos que eu esteja na casa de praia e eu tenho o meu som tocando ali, um paredão, certo? O vizinho denunciou por causa da zoada e tal. Aí a polícia vem. A polícia tem que mandar abaixar o som e depois voltar com mandato de busca e apreensão, se eu não me engano, para pegar o som, ou ela já pode levar de primeiro? Bom, Eduardo, quando você está na casa de praia, lá, tocando seu paredão de som, ok, a polícia é acionada. Você tem que verificar, esse som que está tocando, esse fato está constituindo um crime? Está constituindo uma contravenção penal? Se você está dentro da ilicitude, o poder público tem que agir. A praxe é: o policial chega e solicita à pessoa que diminua o volume. Normalmente, isso ocorre. Aí a pessoa baixa o som, os ânimos são apaziguados, porque certamente tem alguém reclamando, tem algum vizinho. A polícia só vai atrás de situações como estas quando é solicitada, quando alguém está se sentindo perturbado. Porque a polícia não está para estragar a festa de ninguém. A polícia não vai atrás de estar mandando desligar som, baixar som da casa de ninguém. A não ser que tenha um vizinho que esteja incomodado, que está sentindo que sua paz, que há perturbação da sua paz. E aí a polícia vai. Chegou lá, pediu, não diminuiu, o policial pode entrar na residência para pegar esse som? Se é um ilícito e ao flagrante, o entendimento é que sim. É que sim. Que a pessoa é alertada e continua praticando um fato ilícito. A polícia tem que fazer o quê? Ir embora? Tá ali um crime, tá ali uma contravenção. O policial vai embora ou resolve? Ou autua, ou faz o flagrante, caminha para a delegacia. Ele tem que cumprir o dever legal. E se a lei determina, ele cumpre. Professor. Oi. Tem uma colega minha que ela trabalha no BPMA, certo? Batalhão de Meio Ambiente. Ela falou que tem uma legislação que é da própria prefeitura. Eu ainda não cheguei a ler. Que ela fala que o motivo de você estar com o carro de som, né, já levantado, com o som, nem precisa nem estar ligado o som do carro, mas está ali aquele paredão de som, ela diz que já é possível fazer o recolhimento. Normalmente o BPMA faz com decibelímetro, né? Geobson, perfeito, observação. É verdade o que ela está dizendo. Mas em virtude do código de postura do município.
É uma lei municipal que permite a apreensão desses paredões de som, mesmo quando não estão ligados. É crime? É uma contravenção ter paredão de som? Não é. Não é. Então não é um crime, não é uma contravenção, não é um trabalho da polícia, nem polícia militar, nem polícia civil está agindo. Então ela não tem essa obrigação. Se é algo, e normalmente a polícia dá apoio à guarda municipal, aos agentes do município, para fazer normalmente, essas apreensões. Normalmente o trabalho é feito com a SEUMA, né? Isso, normalmente sim, que é da prefeitura. Eles dão apoio a essas situações, mas a polícia militar nem a polícia civil ficam ainda atrás de estar apreendendo paredão de ninguém, nem som de ninguém, porque é uma questão do município. Eles dão apoio porque os agentes do município eles acabam sendo agredidos nessas intervenções, que é um papel muito difícil. Estrito cumprimento do dever legal. O que Professor, Pois e uma pergunta, peraí, o avião tá passando aqui. É porque aqui em casa, aqui do lado, tem um vizinho que às vezes ele liga o som bem alto, sabe? Bem alto mesmo. E quando a gente liga para a polícia, ou então para alguma coisa assim, quando ele vê que a polícia tá chegando, ele vai e diminui o som, entendeu? Aí quando a polícia vai embora, ele aumenta o som de novo. Como é que essa situação procede? Aí o crime, ele é crime independente de ser provado. A contravenção penal independente de ser provado. Ele está enganando, iludindo para não ser fiscalizado, para não ter apreensão e não ser punido. Ele está se saindo da efetividade da polícia. Mas o fato em si existe e é considerado como um ilícito penal. Cabe a quem está se sentindo perturbado, incomodado, procurar a autoridade policial, delegacia do bairro, registrar a ocorrência, vão notificar ele, buscar as testemunhas serem ouvidas e realizar o procedimento, que no caso seria um termo circunstanciado de ocorrência, por ser uma contravenção penal de perturbação do sossego. Alguns, antigamente, entendiam que era um crime ambiental, que aí daria inquérito, mas hoje em dia a doutrina majoritária entende ser uma contravenção penal a questão da perturbação do sossego, o som alto. Separando aqui o estrito cumprimento e o dever legal, o significado das expressões, nós vamos ter que o estrito cumprimento, ele é somente os atos rigorosamente necessários justificam o comportamento permitido. Então, somente os atos rigorosamente necessários justificam o comportamento permitido, é o estrito cumprimento. E dever legal? Dever legal é toda e qualquer obrigação direta ou indireta derivada de lei. Trouxe aqui um julgado do Tribunal de Justiça do Amapá sobre o estrito cumprimento do dever legal. Diz aqui, abuso de autoridade não caracterizado, ponto 1. A condução de suspeito para averiguação e interrogatório com posterior liberação deste não caracteriza abuso de autoridade, porque o ato decorre do estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade policial. Se tem um sujeito e ele é suspeito, tem uma fundada suspeita sobre ele, sobre a sua pessoa, sobre a sua identificação, sobre as circunstâncias as quais ele está sendo abordado naquele momento, é possível a autoridade policial encaminhá-la à delegacia de polícia para dirimir qualquer dúvida. E lá ele vai ser ouvido, vai ser checado sua identidade. Isso é um abuso de autoridade? Não. Isso é um constrangimento?
É um constrangimento, sim, para ele, mas é um constrangimento ilegal que o policial vai ter que responder por crime? Não vai. É uma conduta em estrito cumprimento de um dever legal. Quando eu noticio algum fato do meu conhecimento que eu suponho que seja uma conduta criminosa, eu estou no exercício regular de um direito. É o meu direito, quando eu, como cidadão, verificar algum fato, eu noticiar às autoridades públicas. Exercício regular de direito. Mas o policial, ele tem que cumprir um dever. Dever que é imposto pela lei. A excludente do estrito cumprimento do dever legal pressupõe no executor, quem executa, um funcionário público, funcionário ou agente público, que age por ordem da lei, não se excluindo o particular que exerça função pública. Um ônus público, em algumas situações, é atribuído ao particular. Neste momento que o particular assume, mesmo que momentaneamente, essa função pública, ele incorpora também as prerrogativas do cargo de funcionário público. Quando ele pratica algum ato, é em razão de estar praticando o ato representando o Estado. E pode ser na função de um jurado, do tribunal do júri, quando ele está ali votando. Quando ele está votando, 7 pessoas comuns do povo, eles estão ali e compõem o júri. Tribunal do júri criado para os crimes dolosos contra a vida. Crimes consumados ou tentados contra a vida. E aí o jurado, quando ele está proferindo seu voto, ele está decidindo, ele está sentenciando em cumprimento de um dever legal. O perito, existem os peritos públicos, mas existem também os peritos particulares, que o juiz pode determinar uma determinada perícia. O juiz determinou uma perícia que tem um expert que não existe dentro dos quadros do Estado, do governo. Esse perito, nesse momento que ele faz essa perícia, ele está exercendo um ônus público, uma função pública. Mesário da Justiça Eleitoral. Quando o mesário está ali no pleito, na sessão de votação, vem alguém que está perturbando a sessão, está sendo inconveniente, está embriagado. Ele determina a sua saída, ele pode determinar a prisão e pode realizar essa prisão em cumprimento de um dever legal. O artigo 5º, inciso 47 do texto constitucional diz o seguinte: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. O que isso quer dizer? Que a pena de morte no Brasil ainda existe, mas como exceção à regra, porque só haverá a pena de morte se o Brasil estiver em guerra declarada. O Código Penal Militar, em seu artigo 56, diz que a pena de morte é executada por fuzilamento. Então, se nós estivermos em guerra, essa pena de morte será executada por fuzilamento. O indivíduo que traiu a nação, que mandou informações confidenciais da nossa defesa a outro país, ele será punido com pena de morte, a pena capital. O soldado, quando ele está em guerra e mata alguém, ele está no estrito cumprimento de um dever legal. Não vai só agir em legítima defesa. O soldado em guerra, guerra declarada, ele pratica uma morte, pratica uma lesão em estrito cumprimento de um dever legal. Não há crime na injúria ou difamação. O que é injúria e o que é difamação? São crimes contra a honra. A injúria é esse xingamento.
xingou de fela disso, fela daquilo. E a difamação, sobre a boa reputação. Você imputa um fato que não é considerado um crime, mas que afeta a reputação do sujeito, independente de ser verdade ou mentira. Mas o fato que você está colocando, que está passando para outras pessoas, é um fato que desabona a conduta do sujeito. Ah, o indivíduo vive nos prostíbulos todos os dias. Ele vive embriagado. São condutas o quê? Criminosas? Não. Mas tiram a boa fama de alguém. É a difamação. Então, tanto a injúria quanto a difamação, elas não existem se forem proferidas por testemunha, em resposta a perguntas, já que a lei obriga a dizer a verdade. Então, você está sendo ouvido como testemunha e o juiz pergunta, me fale a respeito do fulano. O que você acha dele? Como é ele? Como é a conduta dele na rua? E aí você vai tacar o pau. Oh, não, isso é um sem vergonha, isso é um salafrário, não ajuda ninguém. Ele tem várias mulheres, não paga ninguém, deixa dívidas. O que você está falando são frases difamatórias. Você está difamando a pessoa. Mas como é em juízo, na função de um dever legal, qual é o dever legal? É você estar lá quando for convocado. Então, a pessoa que é convocada pela justiça está obrigada a ir lá e testemunhar. Está obrigada a dizer a verdade. E quando você diz isso por cumprir um dever legal, ao mesmo tempo não pode ser considerado crime. Mas afasta aí a calúnia. O que é a calúnia é você imputar falsamente, sabendo que é falso, uma conduta a alguém. Se você fez isso, mesmo na função lá, em seu depoimento como testemunha, você incorrerá em crime. Mas em relação à injúria e à difamação, não ocorre. O artigo 249 do Código Penal trata, do Código de Processo Penal, trata do seguinte, sobre a busca pessoal. Quando é que é possível o policial praticar uma busca? Ele pode simplesmente parar no meio da rua e estar abordando um carro, outro carro? Ele não pode. Isso é constrangimento. Professor, mas eu vejo isso direto. Mas não pode. Não é porque você vê direto, não é porque ninguém toma providência que o fato ele é lícito. É uma irregularidade. O policial ele só pode estar abordando pessoas, veículos, quando ele tem uma fundada suspeita. Fundada suspeita. Ele tem que ter uma fundada suspeita para abordar. Professor, por próxima vez que eu for abordado, eu vou dizer isso para o policial. Vou baixar só um pouquinho o vidro e perguntar se ele tem uma fundada suspeita sobre o meu carro, sobre mim, para ele estar me abordando, porque senão eu vou acelerar e vou embora. Calma lá com a dor. Calma, vá devagar aí com a teoria e a prática. Tenha cuidado, devagarzinho. Tenha sempre bom senso, paciência. Não está escrito na testa de ninguém, sou bandido, nem também sou cidadão. E o policial não sabe quem é bandido e quem é cidadão antes de fazer uma abordagem. Devagar. Em relação a essa abordagem ser em mulheres, o policial do sexo masculino pode fazer em uma cidadã, em uma pessoa do sexo feminino? Pode ou não pode fazer? O artigo 249 é que diz: a busca em mulher será feita por outra mulher. É a regra. A exceção, sim, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência, da ação policial. Sempre que possível, a busca em mulheres deve ser realizada por uma policial, sexo feminino. Contudo, para não retardar ou prejudicar a diligência, a ação policial, o policial do sexo masculino pode executar a busca com devido respeito e discrição,
preferencialmente em lugar reservado, fora do alcance da curiosidade popular, acompanhado de outro policial. Havendo outra mulher por perto, qualquer cidadã, o policial deve convidá-la ou determiná-la a proceder à revista na suspeita, orientando-a sobre como efetuar a busca. Na busca em mulheres, o requisito da fundada suspeita também é imprescindível. Então, abordagem policial somente quando houver fundada suspeita. O policial tem que justificar por que fez essa abordagem. Coautores... Professor, essa parte é doutrina ou jurisprudência? Que eu li Isso. O artigo 249, que é aí em amarelo, ele é a lei. Certo. E o restante é doutrina. Certo, ok. Coautores ou partícipes. Nós vamos ver ainda no artigo 29 do Código Penal o concurso de agentes ou concurso de pessoas, quando duas ou mais pessoas elas estão na empreitada criminosa. Quando o sujeito de qualquer modo pratica condutas em relação ao crime, ele responde pelo mesmo crime. E aí nós vamos ver lá no artigo 29 como se comporta, como a lei traz a questão do concurso de pessoas. Mas serve aqui já para adiantar um pouco essa questão de outras pessoas estarem participando de uma ação para cumprir um dever legal. O sujeito está ali, é uma pessoa que é foragida da justiça, está com mandado de prisão preventiva em seu desfavor. E aí tem um agente público, um policial, que tem esse conhecimento e chama uma pessoa, um cidadão, para ajudar nessa prisão. Ele está ali, está sozinho e chama você. Ei, vem me ajudar aqui a prender esse indivíduo. Tu faz assim, assim, que eu vou lá armado. Depois tu amarra ele. Se a legalidade serve para o agente público, tem que servir também para quem está ao redor, para aquele que não tem essa condição, essa prerrogativa de funcionário público. Não pode ser lícito para um e ilícito para outro. Qualquer pessoa, inclusive particulares, desde que atue em conjunto com um funcionário público, que seja reconhecida a excludente para este e que tenha consciência de que também está agindo sob o albergue da causa de justificação. O fato não pode ser objetivamente lícito para uns e ilícito para outros. Eu sou lá um oficial de justiça, estou sozinho e chamo várias pessoas para ajudar a carregar os objetos que foram apreendidos. Eu estou praticando um fato típico, subtraindo coisa alheia móvel, mas em detrimento de um dever legal, porque o juiz me determinou. E esses carregadores, essas pessoas que eu chamei aqui para ajudar, vão estar também albergadas juntamente comigo nessa condição do cumprimento do dever legal. Não pode ser ilícito para um, ou lícito para um e ilícito para os demais. E aí eu vou voltar aqui à questão que a Ingrid fez um questionamento, e é justamente sobre o erro de tipo, que foi o exemplo do indivíduo que entrava em um local para prender alguém que estava em cárcere privado, mas naquele momento a vítima não se encontrava. Foi o exemplo que a Ingrid trouxe, que se encaixa aqui nas discriminantes putativas. Eu reputo ser uma coisa que, na verdade, não é. Eu penso estar em estrito cumprimento de um dever legal, quando, na verdade, não havia o objeto ou a pessoa.
Eu penso que vou prender alguém que está com mandado de prisão, eu sou policial, vou prender uma pessoa, mas era o irmão gêmeo. Vocês veem aí, são do lado direito, são gêmeos, do lado esquerdo, pessoas muito parecidas. Eu falseio. Eu imagino que é uma pessoa que está lá com mandado de prisão, mas na verdade não é. Era outra completamente diferente. Eu errei, falseei a realidade, e essa realidade em detrimento do estrito cumprimento de um dever legal. O artigo 20 do Código Penal, que trata sobre o erro sobre elemento do tipo, diz o seguinte: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Então, sempre o erro vai excluir o dolo. Por quê? Porque o sujeito não queria. Se ele errou, é porque ele não queria. Então, sempre excluído o dolo. Mas é necessário você investigar, saber se a pessoa poderia ter tido mais prudência, discernimento e não ter realizado a conduta, verificando se o crime existe na forma culposa. O artigo 20, parágrafo 1º, diz o seguinte, sobre as discriminantes putativas. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Isso quer dizer o quê? Se eu, na verdade, queria praticar o fato, a prisão de um, e acabei errando, erro sobre a pessoa, mas em detrimento de um cumprimento de um dever legal, vai existir a discriminante putativa. Eu errei. Afastou o dolo, verifica a questão da culpa, se existe algum crime na forma culposa para esse fato que aconteceu. Nós vamos ainda, tema de uma das nossas próximas aulas, especificamente estudar sobre erro de tipo. Vamos agora entrar no exercício regular de direito. Exercício regular de um direito é uma causa de exclusão da ilicitude, uma causa que vai justificar, uma causa que vai absolver a conduta. Por quê? Porque o que eu estou fazendo é o meu direito. Eu tenho o direito de ir, vir, permanecer. Então, se a lei não proíbe, é justo que eu possa praticar, que eu possa exercer, que eu possa fazer. Doutrina. Qualquer pessoa pode exercitar um direito subjetivo ou faculdade previsto na lei, penal ou extrapenal. É disposição constitucional que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 1 do texto constitucional. Excluindo-se a antijuridicidade nas hipóteses em que o sujeito está autorizado a esse comportamento. Olha esse primeiro exemplo, o médico. Todo médico, ao fazer uma cirurgia, ele lesiona. O professor é mesmo. O médico, quando ele está ali fazendo uma cirurgia, ele está lesionando. Bom, lesão é o artigo 129 do Código Penal. Tem a lesão leve, tem a lesão grave, tem a lesão gravíssima. E o médico pode fazer isso, lesionar. Lesionar gravemente uma pessoa. Professor, mas então ele pratica um fato típico. Pratica uma conduta, ele quer lesionar, ele precisa lesionar a pessoa, tem um nexo de causalidade, porque é ele que pega lá o instrumento para cortar alguém, tem um resultado que é a lesão e tem a tipicidade, lesão corporal. Então o fato é típico, é um indício de que houve o crime. Mas houve o crime?
necessário verificar se há alguma causa que vai excluir a ilicitude. O exercício regular de um direito. O médico tem esse direito? Claro que tem, é evidente que tem. Por quê? Porque é necessário para a medicina, para que a medicina evolua, para que ele possa dar uma melhor qualidade de vida a alguém, que ele proceda a uma cirurgia, porque ele faça o que for necessário, objetivando a vida da pessoa. Ele sempre vai ter êxito? Não. O médico não tem bola de cristal, algumas cirurgias, elas acabam tendo insucesso. E aí é crime, professor? Você tem que apenas verificar se houve excesso doloso ou se houve um excesso culposo. Se foi dentro do que a medicina, do que a evolução da ciência prevê, dentro do possível, aí não haverá crime. Exercício regular de direito. Assim como é de direito aos pais educarem seus filhos, colocar de castigo, dar consequência. O professor também, viu, pessoal? Sim, o professor também, ele pode, dentro do exercício regular de um direito, chamar a atenção. Pode? Pode. Filho, olha isso aqui assim, assim, assado. Não. Chama a atenção. Professor, mas não é um constrangimento? Verifica só se não houve excesso por parte do professor. Verifica se não houve excesso por parte do pai. Em relação a quê? A forma de admoestar, de impor o castigo, de dar a consequência. Mas quando o intuito é educar, é exercício regular de um direito. Teve lá a Lei da Palmada. A Lei da Palmada inseriu dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, o artigo 18A. Um trecho aqui do artigo 18A. Lá tem 18A, 18B, mas eu separei aqui um trecho para você. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos e executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. O que vem a ser castigo físico? Inciso 1. Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em A. Sofrimento físico ou B. Lesão. Inciso 2. Tratamento cruel ou degradante. Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou B, ameace gravemente, ou C, ridicularize. Aí foi inserido por conta da Lei da Palmada. Alguns doutrinadores entendem até que essa questão de você impor a educação aos filhos como um dever legal, que é uma obrigação, é a lei que impõe, que é uma obrigação, um dever legal, um cumprimento de dever legal. Mas doutrina majoritária tem o entendimento de ser um exercício regular de um direito, você poder trazer ao filho, ou à pessoa que você é responsável, essa forma de dar consequência, punição por atos com o intuito de educar. Exercício regular de direito. Tem uma pessoa que está na tua casa e ela é indesejada. Você entrou na sua residência, uma pessoa que não foi convidada, ou no seu escritório, e aí o que você faz? Manda embora. Não é negócio de botar vassoura atrás da porta não, gente, que isso não adianta não. Não adianta botar vassoura atrás de porta que a visita não vai. Dependendo da cadeira, você escolhe uma cadeira menos confortável, oferece para visita. Olha, tem uma cadeira aqui tão boa, sente nessa.
Aquelas cadeiras que a pessoa demora 10 minutos e vai embora que não aguenta. A bunda está quadrada. Aí você faz isso. É melhor do que a vassoura atrás da porta. Não adianta. Quando você faz isso, quando você determina que alguém saia da sua casa, que saia do seu escritório, não há constrangimento, não há abuso. O que há é o exercício regular de um direito, de que só permaneçam na sua residência, no seu escritório, pessoas que você deseja. Por quê? Porque o local é seu, tanto da sua residência quanto do seu trabalho. Há um julgamento aqui para nós verificarmos o exercício regular do direito, e eu trouxe aqui uma decisão que não foi da justiça criminal, foi da justiça do trabalho, mas que foi em detrimento do exercício regular de um direito. Julgamento do Tribunal Regional do Trabalho. Dano moral, demissão sem justa causa, direito potestativo do empregador. 1. Dano moral decorre de ato ou omissão não firmado em exercício regular de direito, atentatório a valores íntimos da personalidade humana, juridicamente protegidos. Em caso, que é no caso, a demissão sem justa causa demonstra apenas o exercício regular do direito, potestativo do empregador, de dispensar os serviços do reclamante sem aspectos de constrangimento à figura do empregado, capaz de configurar dano moral. Recurso do reclamante, conhecido e não provido. Então, potestativo é um direito entre as partes. Potestativo é um direito de uma parte em relação a outra parte. E o que é que o Tribunal Regional do Trabalho diz? Que quando o empregador ele demite, ele está exercendo um direito. Ah, foi sem justa causa, não tinha motivo, mas ele demitiu. A empresa é dele, ele demite quem ele quiser. Ele fica lá com quem ele quer. E não precisa justificar. A pessoa estava entendendo que era um constrangimento que merecia dano moral. Professor, isso é uma regra? Não, não é uma regra. Nesse caso em concreto, que foi apreciado pela Justiça, o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, decidiu nessa situação. Se você verificou em um caso que chegou ao teu conhecimento, que você analisou que não é dessa forma, que de fato houve um constrangimento, houve um abuso, houve o excesso em relação ao exercício regular do direito, aí vai para frente, vai para a justiça. Mas simplesmente o fato do empregador demitir o funcionário sem motivar, sem dizer o porquê, não quer dizer que houve um constrangimento e que caiba aí danos morais. Lutador de 20 anos lá no Amazonas morreu após ser nocauteado em evento de MMA. Infelizmente, esse rapaz, acredito que o nome dele é Matheus Fernandes, ele acabou morrendo lá na luta, 61 quilos, 20 anos, muito jovem, foi lá lutar, levou muita peia, muita porrada e morreu. Professor, e o sujeito está preso? Quem? Não, o sujeito que esbofeteou ele, que jogou ele no chão aí de tanta porrada, está preso? Não, está preso não. Era para prender? Professor, mas não matou? Bom, matar, tipo penal, artigo 121. Dolo. Ele tinha dolo, ele foi pro ringue para esmufetear lá, para bater nele até ele cair? Sim. Então, conduta dolosa. Nexo causal, foi a partir dos socos que ele deu que o sujeito caiu e veio a óbito? Vamos dizer que a perícia comprovou que sim. Então, ele foi o responsável pelo resultado. Tipicidade, artigo 121. Indício de que houve crime. Indício. Fumaça. É necessário agora verificar, já que houve um fato típico, verificar se há algum excludente de ilicitude. Tem. Qual é? Exercício regular de um direito.
O sujeito que foi lá praticar o seu esporte, sim, é um esporte. É um esporte. Tem regra? Tem. Tem um monte de regra lá, tem um monte de regra. Mesmo sendo um esporte, até o vale tudo é cheio de regra. O sujeito não pode pegar, tirar uma faca do bolso e esfaquear o outro. Não pode puxar o cabelo. Não pode morder. Não pode dar chute nas partes íntimas. Professor? Então tem um monte de regra. Se as regras foram obedecidas, ele está dentro o quê? Dentro do exercício regular de um direito, que é a prática de esporte. É um esporte violento? Sim. O Estado, por que o Estado não proíbe? Por que o Estado, muitas vezes, lá no Paulo Sarazade, está lá propaganda do governo do Estado do Ceará nas lutas, nos eventos? Porque é necessário que o Estado promova o esporte, que as pessoas pratiquem esportes para não ficarem sedentárias e os hospitais mais cheios. Então, a luta é violenta? Sim. Tem contato físico? Sim. A pessoa foi obrigada a estar lá? Não. A consequência foi a morte? Foi. Mas o outro, o oponente, não irá responder por homicídio a partir do momento que não houve o excesso, não houve... Foi tudo dentro das regras, e aí o exercício regular de um direito vai ser para absolver esse sujeito. Pergunta? Professor, o senhor falou que o rapaz não respondeu por nada porque estava dentro das regras, né? Só que, por exemplo, caso o adversário entra no ringue com vontade de matar, só vai sair dali com aquele cabo acabado mesmo. O juiz, na hora que percebeu que o adversário já estava no chão, desmaiado, e o outro partiu para cima ainda para agredir mais, mesmo com a intervenção do juiz, aí ele pode responder para reparar danos, ou se morrer, responde por homicídio, né? Perfeito, Eduardo. Perfeito. É isso mesmo. Aí está no excesso. Porque o indivíduo, se ele não for com essa força, que vou derrubar o adversário, vou matar o adversário, ele já entra morto. Porque o técnico dos dois vai estar lá dizendo, mata ele, vai lá. Estraçalha ele. E o cara tem que botar na consciência de que ele vai ganhar e que vai matar o outro, que vai ganhar a luta. Isso daí é o normal desse esporte. É um esporte viril, é um esporte de muito contato físico, de porrada. E como ninguém foi obrigado a estar lá, mas regras existem? Sim, regras existem. Olha os casos aí. Em todas as 4 figuras que você consegue visualizar, é nítido que as regras não foram cumpridas. Porque, primeiro, tá aí o Mike Tyson mordendo a orelha do Holyfield. Ele mordeu essa orelha aí, tá na boca dele, ó. Hoje tá na boca dele essa orelha. Saiu da regra. O que é isso? Lesão corporal. Lesão corporal. O sujeito já tá no chão, desmaiado, vai o outro soquear. Tá fora da regra. É excesso. Você responde pelo excesso. O indivíduo está no chão. Pode chutar ele no chão? Não pode. É regra também. Se você está ao solo, o outro não pode vir e chutar. Então é um esporte cheio de regras. Mesmo que o indivíduo, que o sujeito vá lá querendo matar, mas tem que cumprir as regras. Se ele não cumprir a regra, se chega lá com a faca, pega uma arma e mata o outro, ganhei agora. Ó, eu tô aqui e o outro tá aí no chão, porque eu esfaqueei. Tá fora das regras, você responde por esse excesso. No esporte, no futebol, esporte viril, esporte de contato, tem muita gente que se lesiona. Rompimento de menisco, de ligamento. Professor, deixa uma perguntinha aí. Por não, Wagner? Tem que verificar o lugar do... Deixa eu ver. Tô lá em cima. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar aqui. Copiei, professor, de novo aqui. Wagner... Pronto.
Um civil que lesiona alguém, soco, chute ao dar voz de prisão e houver reação, é um ato ilícito? Vai, né? Se na hora da prisão ele chutou, soqueou, sem a necessidade disso, ele está no excesso, ele responde. É abuso. Responde por essas lesões. Agora, o policial, quando ele lesiona, quando ele mata, ele tem que fazer isso em legítima defesa, contra uma injusta agressão. O policial só age lesionando ou matando se for em legítima defesa, porque não há uma previsão legal para que o policial mate ou lesione. A lei não diz isso. Portanto, o policial só pode agir em legítima defesa. Eu digo no caso de um civil dar voz de prisão civil e o outro reagir se ele ocasionar alguma lesão, isso é ilícito, né? O civil que você se refere é um policial civil ou é um cidadão, qualquer cidadão? Cidadão. Sem ser policial. Certo. Então, o cidadão que vai fazer a prisão de uma pessoa, eu sei que o indivíduo ali, ele está com mandado de prisão. Eu não sou policial, eu sou um cidadão comum, mas sei que é aquele indivíduo, porque eu vi no site da Secretaria de Segurança Pública a foto dele como procurado da Justiça. Aí eu vou e prendo ele. Quando eu faço isso, eu estou no exercício regular de um direito, de exercer a minha cidadania prendendo alguém que tem mandado de prisão. Se eu fosse policial, eu estaria no estrito cumprimento de um dever legal, porque a lei me obriga. Se eu lesionei esse indivíduo para conseguir a prisão dele, para efetivar, porque ele queria fugir, eu estou dentro dos limites do exercício do meu direito. Tive que empreender força e, em algum momento, ele se feriu. Mas, se não houve excesso, eu não respondo. Você só responde quando age em excesso. Tanto o cidadão comum efetivando uma prisão no exercício regular de um direito, quanto o policial no estrito cumprimento de dever legal. Então, aí no esporte existem situações que fogem às regras do esporte, e aí há o crime, há a lesão corporal, há a injúria. Por quê? Porque você não é do esporte. Se está dentro do esporte, aí não há crime, exercício regular de um direito. Corridas de automóveis também. Um fechou o outro, provocou um acidente. É necessário verificar também a circunstância em concreto, saber se o indivíduo, ele realmente, a consciência dele era para exercer um direito ou era para praticar um crime. É necessário, tanto no estrito cumprimento do dever legal, quanto no exercício regular de direito, o conhecimento da situação justificante. Eu queria estar no exercício de um direito. Eu não queria lesionar, não queria matar ninguém, não queria praticar dano a ninguém. O que eu quero? Exercer um direito. O que eu quero? Cumprir um dever legal. Particular que efetua a prisão em flagrante. Aí o exemplo do Wagner, é exercício regular de um direito. Aí você pega o indivíduo, Wagner, depois você prende, aí coloca ele amarrado em cima de um formigueiro. Está agindo o quê? Em excesso. As lesões que forem provocadas pelas formiguinhas, você irá responder por elas. E aí nós temos, dentro do ordenamento jurídico penal, algumas causas de exclusão da ilicitude no exercício regulado de um direito que estão espalhadas pelo Código Penal. Olha aqui o exemplo do artigo 129 do Código. 128, perdão. 128 que já trata do aborto. Diz aqui, 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro
e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. A mulher, ela é obrigada a abortar em virtude do estupro? Não é. Ela tem o direito a abortar em detrimento de ter sido estuprada e ter resultado a gravidez? A lei permite. É um direito. É um direito da mulher. E o médico? Ele é obrigado? É um dever legal? Não, não é um dever legal. Ele pode se eximir a responsabilidade. Olha, eu sou médico, mas por conta da minha religião, eu não vou praticar esse ato, eu vou deixar para um outro colega. É um exercício regular de um direito, tanto para o médico em fazer ou não, em praticar o ato ou não, quanto para a gestante em ela poder decidir se vai praticar o aborto ou não. Exercício regular de um direito. Precisa de uma autorização judicial? Não, a lei não está dizendo. Por que eu preciso de uma autorização judicial para o cumprimento da lei? Se a lei diz, não precisa autorização judicial, basta a lei. A lei é que me dá o direito. Não preciso estar me reportando ao Poder Judiciário para fazer com que a lei seja cumprida. E ocorre nos casos, a gestante menor de 14 anos, ao estupro presumido. Por quê? Porque a pessoa com menos de 14 anos entende, presunção absoluta, que ela não tem ainda discernimento sobre a sua sexualidade. Portanto, qualquer ato praticado contra a mulher com menos de 14 anos, o estupro é presumível. Se ela está grávida, ela pode praticar o aborto. E aí o médico vai lá e pratica o aborto. Precisa autorização judicial? Não. A lei está dizendo. Oi, pergunta. Se o médico for funcionário público, é exercício regular de direito ou cumprimento do estrito dever legal? Se o médico... Exercício regular de um direito. O médico, a lei não vai determinar ele fazer. Ele pode se eximir e passar para outro. Mas não é obrigado. Quando ele cumpre o seu trabalho, ele cumpre as obrigações da sua profissão. Mas para ele praticar o ato de aborto em si, estaria no exercício regular de um direito. Do exercício da medicina. Professor, as prerrogativas estão dentro do exercício regular de direito, né? Sim. Todas elas, ok. Só isso mesmo. Artigo 142 do Código Penal. Outros exemplos de exercício regular de direito. Não constitui injúria ou difamação punível. Então, já falei aqui, traduzi o que é a injúria e o que é a difamação. Injúria é o xingamento, fela disso, fela daquilo, e difamação é um fato, que não é um crime, mas é um fato que você está imputando ao sujeito. O sujeito anda nos cabarés todos os dias. Ele chega embriagado todos os dias, vive embriagado. São condutas que trazem má fama à pessoa, à honra da pessoa. Inciso 1, que não vai constituir injúria ou difamação punível. Inciso 1, a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. É muito comum você ver nas varas de família discussões acaloradas e as pessoas se xingam, se difamam. Meu ex-marido, ele chegava todo dia embriagado, ele ia lá para todos os cabarés da cidade, ele não contribuía em nada dentro de casa, vivia com raparigagem, é um safado, um ordinário, aí esculhamba de todo jeito, e ainda traz outras testemunhas também para meter a lenhada no outro. E depois dessa confusão toda, a pessoa sai lá da audiência para registrar boletim de ocorrência na delegacia.
que é feito com esse boletim de ocorrência? Nada. Vai ser arquivado, porque a autoridade policial não pode fazer absolutamente nada, porque todas essas ofensas, todas essas injúrias, toda essa difamação foi realizada durante a discussão da causa. Inciso 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Então tá aí o caneta azul, azul caneta, uma grande porcaria que não acrescentou em nada a nossa música popular brasileira. E se eu tivesse escrito algo em relação a isso, ou você ter escrito, falando da porcaria, como se tem no Brasil espaço para divulgação de conteúdo como esse, nós não estaríamos incorrendo em crime algum. Por quê? Porque é uma opinião crítica artística, que o artigo 142 não traz com a possibilidade de você incorrer em crime de injúria ou de difamação. Comédia. 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Eu, delegado de polícia, investigando Fernandinho Beiramar por um crime, faço o meu relatório final do inquérito. Aí vou lá descrever quem é o Fernandinho Beiramar, a sua personalidade, a sua conduta social e meto o sarrafo nele. Esculhambo o Fernandinho Beiramar. Falo que ele não tem sentimento algum por ninguém, pelas pessoas, que ele possivelmente vai continuar a praticar crimes, que é uma pessoa fria, calculista, que tem um sentimento ele saboreia matar pessoas, em praticar crimes. Tudo isso eu posso constar? Posso. E aí, vou estar difamando, injuriando ele? Não. Por quê? Porque é um conceito desfavorável emitido por mim, funcionário público, em apreciação de informação que é relevante ao Poder Judiciário, em cumprimento ao meu dever legal. É no estrito cumprimento de dever legal que eu faço isso. Professor. Oi. Por exemplo, no caso dos deputados, senadores, eles têm várias prerrogativas lá que são privilégios, né, para eles, e eles não podem ser presos pelo que eles falam e tal. Se um policial, se algum deputado, senador, ofende um policial, aí o policial vai fazer o estrito cumprimento do dever legal, que é prender esse sujeito, né? Aí ele pega e diz, não, tá aqui minhas prerrogativas e eu não posso ser preso. Qual é o que vai prevalecer? A prerrogativa dele ou o estrito cumprimento do dever legal do policial? Excelente pergunta, Gabriel. Nós estudamos quando vimos a questão da imunidade quanto à pessoa, que os deputados federais e os senadores, eles são imunes por suas palavras, por suas opiniões e por seus votos. Essa imunidade faz com que, quando ele estiver lá xingando alguém, em virtude do seu mandato, não seja considerado como crime. Então, o policial vai poder ir de encontro a essa prerrogativa? Não vai. Então, o policial não vai poder exercer o cumprimento de prisão ali, decretar, dar voz de prisão ao deputado. Por quê? Porque é a opinião dele. O deputado pegou e disse, olha, tem que desmilitarizar, tem que acabar com a polícia militar, essa polícia militar não serve para o Estado brasileiro, tem que ter outra coisa, e os policiais, de forma geral, não servem para a sociedade. Ele não pode fazer isso? É a opinião dele? É o pensamento dele? É
É uma crítica? Sim. É desfavorável? Sim. Traz uma má fama ao policial naquele momento? Sim. O policial vai poder prendê-lo? Não. Por quê? Porque há uma imunidade, há uma prerrogativa em relação a isso. Então, o policial não pode cumprir dever legal nenhum, porque naquele momento a lei, que é a lei maior, o texto constitucional, a Constituição Federal, lá pelo artigo 53 da Constituição, traz por prerrogativa essa imunidade. Certo. Professor, só mais uma pergunta. Os advogados também têm diversas prerrogativas. Se eu não me engano, eles não podem ser presos na audiência. Eles até podem, mas tem que ter motivo, que é o juiz que vai lá. Tem vários vídeos na internet que o juiz manda prender os advogados, porque, enfim, tem uns motivos lá. Aí, a polícia fica lá na sala de audiência, os policiais, e o juiz vai dar ordem de prisão para o advogado. O advogado, os policiais, achando que estão agindo na lei, né, vão exercer o estrito cumprimento do seu dever legal, que é prender o advogado. O advogado mostra, não, tá aqui, essas daqui são as minhas prerrogativas, e eu não posso ser preso. Então, o juiz poderia, nessa hipótese que eu quero falar, nessa hipótese que eu estou dizendo, nessa situação, o juiz estava induzindo os policiais ao erro do tipo. O juiz não tinha autoridade, não tinha um motivo, a autoridade ele tinha, mas não tinha um motivo para mandar prender o advogado, mas induziu os policiais a acharem que ele estava agindo corretamente, né? Os policiais estavam agindo no estrito cumprimento do dever legal, no erro do tipo. Mas o advogado mostrou e disse aos policiais, antes dele prender, as prerrogativas, entendeu? Mas mesmo assim, os policiais agiram de acordo com o que o juiz mandou, estabeleceu. Os policiais, poderiam ser penalizados, já que se poderia excluir o erro do tipo, quando o advogado disse a ele as prerrogativas. Ok, entendi, Gabriel. No caso, você analisa o policial. Você está analisando ali a conduta do policial. Você está me dizendo que não houve o crime, não era um crime, o advogado estava dentro da sua prerrogativa, e o juiz, sabendo disso, mesmo sabendo disso, determinou a prisão do advogado. E mandou que o policial que estava lá na audiência conduzisse o advogado para a delegacia. Aí você analisa quem? O juiz. O juiz cometeu um abuso, crime de abuso de autoridade, mandando prender alguém que ele sabe que não poderia ser preso. E esse policial? Você analisa fato típico, conduta, nexo causal, resultado, tipicidade. Você analisa causas excludentes da ilicitude. Era estrito cumprimento de dever legal? Não, porque a lei não permite a você prender alguém que não deve ser preso, que não cometeu um fato que é crime. E aí você vai analisar e vai absolver, e vai isentar a pena desse policial a partir da culpabilidade, pela inexigibilidade de conduta diversa, em detrimento da obediência hierárquica, que será tema ainda de aula, acredito que da próxima aula, quando nós vamos estudar a culpabilidade. Então, na culpabilidade, esse policial acaba sendo isento de pena pela inexigibilidade de conduta diversa, em detrimento da obediência hierárquica, que nós ainda iremos estudar. Aqui, por último, um quadro comparativo do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular do direito. O estrito cumprimento do dever legal, como nós vimos, ele é compulsório. O agente está obrigado a cumprir o mandamento legal. Então, ele obedece à lei, cumpre a lei. O dever de agir tem origem na lei, direta ou indiretamente. Já o exercício regular do direito, como nós vimos, é facultativo, é discricionário. Você pode fazer ou não.
o ordenamento jurídico autoriza o agente a agir, mas ele pode optar em exercer ou não. O seu direito pode advir de lei, regular. Quando o policial vai efetivar uma prisão em detrimento de alguém que está com mandado de prisão, em seu desfavor, ele está no estrito cumprimento de dever legal. Quando é uma cidadã que vai efetivar a prisão de alguém que está com mandado de prisão, em seu desfavor, está no exercício regular de um direito. Não reclame da vida, levante a cabeça. Dias ruins são necessários para os dias bons valerem a pena. Obrigado pela paciência, pelas perguntas, pela inter-relação aqui. Tenham uma boa aula, os que vão assistir aula agora de Constitucional, e até o nosso próximo